Quando Lewis Hamilton anunciou sua transferência para a Ferrari, o mundo da Fórmula 1 parou. Não era apenas uma mudança de equipe, era uma virada histórica na carreira de um dos maiores nomes do automobilismo moderno. Após anos gloriosos na Mercedes, com 7 títulos mundiais e um legado inigualável, Hamilton vestiria o vermelho mais icônico da Fórmula 1. Os fãs da escuderia se enchiam de esperança, e os críticos aguardavam ansiosos para ver se o britânico conseguiria devolver à Ferrari a glória que há tanto tempo lhe escapava. Mas se havia uma certeza entre todas as incertezas, era de que essa nova fase não seria fácil. E os acontecimentos da última semana deixaram isso mais claro do que nunca. No Grande Prêmio da Hungria de 2025, Hamilton enfrentou talvez o pior fim de semana de sua carreira na Ferrari, e, segundo ele próprio, um dos piores de toda a sua trajetória na Fórmula 1. Desde os treinos livres, a performance do carro parecia instável. O novo pacote aerodinâmico que a Ferrari havia introduzido, com a promessa de aumentar a pressão nas curvas de baixa e estabilidade em trechos de média velocidade, simplesmente não entregou o que foi prometido. Hamilton lutou contra um carro nervoso, difícil de equilibrar e com pouca tração. No Q2, foi eliminado sem conseguir sequer ameaçar a entrada no top 10, algo que, para alguém do seu calibre, é quase um insulto profissional. Na corrida, as coisas não melhoraram. Largando de 12º, Hamilton se manteve no pelotão intermediário durante todo o GP. Tentou estratégias alternativas, trocou compostos mais cedo do que o esperado, tentou arriscar undercuts, mas nada parecia funcionar. O ritmo de corrida era insuficiente para brigar com as McLaren ou até mesmo com a Keke Sauber, que, com Gabriel Bortoleto, mostrou mais consistência do que a Ferrari em vários momentos. No fim da prova, o heptacampeão cruzou a linha de chegada na mesma posição em que largou. Sem pontos. Sem brilho. Sem respostas. Mas o que mais chamou a atenção não foi apenas o resultado, e sim o comportamento de Hamilton após a bandeirada final. Visivelmente frustrado, o britânico deu declarações duras. Ele se classificou como inútil, afirmou que talvez a equipe devesse considerar outra pessoa em seu lugar e declarou que não via sentido em continuar correndo se não houvesse perspectivas de evolução. As palavras, ainda que ditas no calor do momento, ecoaram como um trovão dentro do paddock. Era Hamilton verbalizando um cansaço, uma frustração acumulada que vinha sendo reprimida desde o início da temporada. A repercussão foi imediata. Parte da imprensa questionou se aquilo era o prenúncio de uma possível aposentadoria. Outros viram as declarações como um recado direto à Ferrari, uma cobrança pública por melhorias reais no carro. Mas havia também quem interpretasse como uma espécie de desabafo humano, de alguém que sempre buscou a perfeição e que agora se vê impotente diante de um projeto que, até aqui, falha em entregar o básico. Fred Vasseur, chefe da equipe Ferrari, tentou conter os danos. Em entrevista à imprensa, minimizou o impacto das declarações de Hamilton, afirmando que compreende a frustração do piloto e que aquele momento era fruto do desgaste natural de um fim de semana difícil. Vasseur reforçou sua confiança na parceria com o britânico, dizendo que não há dúvida sobre o comprometimento de Lewis com o projeto da Ferrari. O francês ainda destacou que o contrato do piloto vai até 2027 e que os objetivos traçados são de longo prazo. Ainda assim, nos bastidores, o clima é de tensão. A Ferrari já vinha sendo criticada por sua incapacidade de construir um carro competitivo nas últimas temporadas. E agora, mesmo com Hamilton no time, a escuderia parece ainda estar um passo atrás das rivais diretas. O novo regulamento de 2026 é visto como a grande esperança para virar o jogo, mas até lá, há uma temporada e meia pela frente, e muitos desafios. Entre os aliados de Hamilton, o apoio veio principalmente de Toto Wolff. O ex-chefe da Mercedes, que ainda mantém uma relação próxima com o piloto, declarou que Lewis tem assuntos inacabados na Fórmula 1 e que é natural que ele enfrente dificuldades nessa nova fase. Para Wolff, a mudança de equipe, a adaptação ao ambiente italiano e a pressão por resultados imediatos são fatores que, somados, contribuem para o atual estado emocional do heptacampeão. Mas ele garante que Hamilton tem o que é necessário para superar esse momento. Em contraste, Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, foi mais direto. Disse que Hamilton talvez já esteja cansado e que a idade começa a pesar. Para Ecclestone, a decisão de ir para a Ferrari foi mais emocional do que racional, e talvez o britânico tenha subestimado o desafio que é reconstruir uma equipe que há tanto tempo vive à sombra de seu passado glorioso. Enquanto isso, dentro da própria Ferrari, Charles Leclerc também começa a mostrar sinais de insatisfação. O monegasco, que já é veterano na equipe, vinha sendo considerado o primeiro piloto até a chegada de Hamilton. Agora, com os dois patinando no meio do grid, as tensões internas aumentam. Leclerc tem sido mais comedido em suas declarações,
mas não esconde o incômodo com a falta de competitividade. Nos bastidores, já circulam rumores de que o clima entre os dois pilotos é cordial, porém distante, e que as disputas internas podem ganhar intensidade caso o carro não evolua rapidamente. Com o GP da Bélgica se aproximando, a expectativa é de mais um teste duro para Hamilton e a Ferrari. A equipe prometeu trazer uma nova atualização para o carro, focada principalmente na parte traseira e na melhoria do sistema de recuperação de energia. Mas dentro da garagem vermelha, ninguém mais fala em promessas. O foco agora é entregar resultados, nem que sejam modestos. Para Hamilton, o desafio é duplo. Ele precisa reencontrar a confiança e motivação que o fizeram ser um dos maiores da história, ao mesmo tempo em que exige da equipe um esforço técnico à altura de seu legado. Mas aos 40 anos, com o currículo cheio e a pressão cada vez maior, a pergunta inevitável começa a se formar: será que ainda há tempo para fazer história na Ferrari? Ou essa mudança foi o último grande capítulo de uma carreira lendária, ainda que amargo? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Fórmula 1 vive de histórias. E a de Hamilton na Ferrari, mesmo em seus momentos mais difíceis, continua sendo uma das mais fascinantes dos últimos tempos. Cada corrida é um novo episódio, cada declaração é um novo parágrafo. E enquanto houver paixão, frustração, luta e esperança, essa narrativa seguirá viva, com o mundo inteiro assistindo, curva após curva.